Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD. Eu sou Roseli Gimenez e com o Cielo Festino fazemos a liderança deste grupo que tem muitos integrantes, professores e estudantes. Eu recomendo que você dê uma passadinha pelo canal para conhecer o material que se encontra por aqui. Principalmente um dos primeiros vídeos em que a professora Cielo Festino explica exatamente o que é o projeto sobre narrativas de vida. Entre as várias possibilidades, não é, de narrativas de vida, podemos dizer que a música, que tenha uma letra ou não, apenas as notas musicais, elas são também narrativas de vida. Contam uma história, marcam uma história como narrativa de vida, uma história como a narrativa de um momento social, político, econômico e cultural da comunidade em que se encontra este narrador ou esse autor. Então, muitas vezes, algumas canções podem contar uma história sobre uma ou mais pessoas. Então, no nosso cotidiano, muitas vezes escolhemos canções para comemorar o aniversário nosso ou de alguém, para estar presente na cena de um casamento, algumas até para estarem presentes no derradeiro momento, na passagem de alguém nos seus últimos momentos. Então, estas canções dizem, com sons e letras, aquilo que faz ou fez parte de uma trajetória pessoal ou coletiva de uma comunidade. Podem ser momentos alegres ou tristes, não é? E nesses momentos ouvimos uma canção, aleatoriamente. Essa canção ficará retida em nossa memória. E mesmo tempos depois, quando ouvirmos novamente aquela canção, é impressionante como aquele momento pessoal, histórico, volta, não é? Volta à nossa frente como uma imagem nítida, perfeita. Também há canções, né, e muitas canções que apontam momentos particulares daquele narrador ou daquele autor daquela música. São momentos históricos que entram nessa narrativa. Então, elas eternizam fatos de uma comunidade, de um povo, de um país. Para vocês terem uma ideia e depois apurarem o ouvido em algumas canções aqui mencionadas, eu trago alguns exemplos. Um exemplo, uma canção muito, muito, muito linda e bastante tocada, né? É quase um hit dos karaokês, videokês ou computadorquês, como se diz hoje em dia. É a canção Chão de Giz, de Zé Ramalho. Bom, pouca gente pode saber, mas esta é uma canção que traz uma história de vida pessoal. Narra um relacionamento que o próprio Zé Ramalho teve com uma mulher que era casada, bem mais velha do que ele. Então, nessa narrativa, Chão de Giz, ele faz, não é, essa contação da história por meio de metáforas, o que também marca, e é a marca da poesia e do próprio Zé Ramalho em suas músicas. Frases como: há tantas violetas velhas sem um colibri, ou meus 20 anos de boy, that's over, baby, Freud explica. Bom,
Eu não sou uma cantora, mas só para vocês lembrarem dessa canção, né? Então, nessas pequenas frases, ele busca uma explicação na teoria edipiana de Freud, que poderia justificar aquela sua paixão por uma mulher mais velha. E, de qualquer forma, esta não é uma canção dramática ou emotiva, mas é uma canção, sim, de amor e que aponta um rompimento. Esse eu lírico, chamamos aqui Zé Ramalho, mas é um narrador que está ali, um eu lírico, né? Que se coloca como alguém que está saindo de um relacionamento e que, infelizmente, não teve seu amor correspondido nessa situação. Uma outra canção que virou ícone, não é? Daqueles tempos e dos tempos contemporâneos, é Apesar de Você, do Chico Buarque. Na ocasião, Chico Buarque estava exilado na Itália e, de longe, ele acompanhava os acontecimentos da ditadura militar no Brasil. De lá ele viu Gilberto Gil e Caetano Veloso serem presos, exilados em Londres. Viu também Vinícius de Moraes acabar sendo aposentado em seu cargo no Itamaraty por conta do AI-5. Viu denúncias de tortura e prisões políticas e a posse do presidente Médici em 1969. Então, até aconselhado pelo próprio Vinícius de Moraes, não é? De que ele deveria voltar ao Brasil fazendo barulho, fazendo ou provocando uma repercussão. Então, no aeroporto do Galeão, vindo de Roma, não é? Lá chegando ao Rio de Janeiro, uma torcida o esperava e esta canção, Apesar de Você, foi bastante tocada e comemorada. Uma outra canção é Amarelo, do Emicida. Bom, esta expressão amarelo é uma referência do nome Amar, elo, e foi retirada de uma poesia do Paulo Leminski. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Então, a canção virou fruto de uma conjuntura histórica de crise econômica, social, sanitária e humanitária, não é? E do consequente amadurecimento do próprio Emicida como artista. A obra chegou aos nossos ouvidos como uma anunciação, ou repensamos a nossa relação com as pessoas e com o mundo, ou seremos engolidos por essas próprias pessoas e pelo mundo. Há, inclusive, um documentário, não é, em que é feito um show para este Amarelo. Está disponível ainda na Netflix para quem tiver interesse em conhecer. Mas não são apenas as canções populares que se apoiam em histórias, em narrativas de vida, não é? As canções clássicas também. Um exemplo bem típico é o Trenzinho Caipira, do compositor Heitor Villa-Lobos. Quando escutamos a letra é do poeta Ferreira Goulart, mas é a canção que reflete dentro dela sons de um trenzinho que traz lembranças ao compositor Villa-Lobos da sua infância, dos momentos em que ele ouvia esse trenzinho, de fato, caipira, interiorano, passar por sua infância, ainda quando ele era bem pequeno, não é? Na sua tenra infância. Então, ouvir o trenzinho caipira é quase como, além da narrativa, uma descrição sonora desses trenzinhos e
que ainda existem, não é? Em alguns lugares, muito poucos. Milton Nascimento também cantou muito esses trens que passam pelas Minas Gerais, mas esse trenzinho caipira de Villa-Lobos encanta nesta sonoridade de rememoração realmente da infância. Uma outra narrativa também, a heróica, de Beethoven, né, do século XIX, é de 1804. E, bem, seria possível fazer uma lista enorme com as sinfonias de Beethoven que marcaram a história e que narram uma história. Talvez a mais conhecida e que se considera um ícone é a Nona Sinfonia. E, neste caso, não é, Beethoven, estava envolvido com as questões da Revolução Francesa, os princípios de igualdade, fraternidade, justiça, fizeram com que ele dedicasse esta sinfonia a Napoleão Bonaparte. E a música é considerada um retrato de época. E em outros movimentos dessa sinfonia, ela, inclusive, narra um momento fúnebre, o que faz com que ela seja tocada nesses exatos momentos em que a vida se esvai. Então, vejam como há uma série, não é, de canções, músicas clássicas ou populares, que são exatamente narrativas de uma vida íntima, mas principalmente um retrato de época, uma narrativa de vida de uma comunidade, de um povo, de um país. E tomara você também tenha guardadas dentro de você canções que sejam marcas de momentos preciosos, às vezes tristes, mas preciosos da sua vida. Eu deixo aqui um agradecimento, reiterando que vocês façam a inscrição no canal, é muito importante, que deem um like, caso tenham gostado da apresentação, mas que, principalmente, deixem comentários, sugestões. O que você gostaria de ouvir sobre narrativas de vida? Faça você também um vídeo com uma narrativa de vida. Manda para nós. Vai ser muito interessante receber o seu material. Bem, vou ficando por aqui. Fiquem bem e até breve.